qual evangelho você prefere. Em nome de Jesus, eu vou ler aqui em João capítulo 8, de 2 a 11, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. E pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério. E, colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando-o, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, e Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo e por essa palavra, por essa porção do Evangelho. Fala conosco através desse texto, nos ajuda, nos orienta. Em teu nome eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Esse é um texto que é conhecido de toda a cristandade. Esse é daqueles textos que ele tem o mérito de ter conseguido ultrapassar os limites da Bíblia. Muita gente que não é crente, muita gente que nem lê Bíblia, usa essa palavra de Jesus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A pessoa nem sabe de quem ela está falando, de qual história ela está falando, a quem ela se refere. Mas esse texto faz parte daqueles textos que extrapolaram o livro sagrado e falam na sociedade. Eu já me aproximei desse texto muitas vezes. A última vez aqui na IAP do Parque foi há 2 anos atrás, pregando da minha casa nos cultos da pandemia. Exatamente nesse texto, e o tema da minha mensagem naquele momento foi no meio de um drama. E aí esse texto essa semana falou comigo novamente. Esse texto fala de uma mulher pega em flagrante adultério por escribas e fariseus. Eles levam essa mulher publicamente no templo. Além de ter os caras que arrastaram essa mulher, que ela é tratada aqui como uma adúltera, flagrante adultério. Eles arrastam ela, colocam ela numa posição humilhante, numa posição degradante, numa posição vergonhosa, e perguntam para Jesus: olha, Moisés manda na lei que uma mulher como essa, que fez o que ela fez, seja apedrejada. E tu, o que dizes? O texto fala que eles fazem essa pergunta porque eles queriam pegar Jesus de alguma forma. Portanto, o alvo dos caras, escribas e fariseus religiosos da época, não era a mulher. O alvo deles era Jesus. Eles usam a mulher para conseguir acusar e derrubar Jesus. Se Jesus manda apedrejar, Jesus mandou matar uma mulher. Os caras iam
aproveitar. Se Jesus fala não, então Jesus é contra a lei, então Jesus não obedece à lei. Olha a situação. O texto fala que Jesus, ele não responde. Jesus se agacha e fica escrevendo na terra. É quase que, por exemplo, tem namorados aqui, mas tem namorados casados. Se tem uma coisa que irrita numa discussão entre marido e mulher, ou namorado e namorada, é quando um dos dois resolve ficar em silêncio. Irrita ou não irrita? A pessoa que quer falar fica extremamente irada. E o outro está lá. Eu falo o outro porque normalmente quem usa a arma do silêncio é o homem. É o homem que fica ali. Você não vai falar nada? E o duro é que a gente fica numa situação, mulheres, que a gente não sabe o que falar, porque a gente tem medo que se falar, apanha. Então é assim, Jesus, ele deixa os caras falando, os caras querem uma resposta, ele não responde, ele fica lá escrevendo na terra. Até que os caras continuam insistindo e Jesus fala, bom, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto fala que um a um vão saindo e começa pelos mais velhos. É interessante essa observação, mais velhos. Para mim passa a ideia de gente com mais experiência e gente que a ficha caiu antes. Tipo assim, caramba, eu já cometi muitos pecados na minha vida. Quem sou eu para tirar essa pedra? E os caras vão saindo. Até que Jesus fala, parece que ninguém te condenou. Os teus acusadores foram todos embora. E ela fala, ninguém. O problema dessa mulher é também que ela ficou com o único cidadão naquela cena que poderia apedrejá-la. Era o único que não tinha pecado. E aí Jesus olha para ela e fala, nem tampouco eu te condeno. Vai, e não peques mais. Essa narrativa, esse fato, ele contém o Evangelho aqui nessa história. E quando a gente chega nesse momento da narrativa, é onde eu faço a pergunta para vocês. Qual Evangelho você prefere? Porque aqui nesse texto, nesses rápidos versículos, nós temos o Evangelho dos homens e o Evangelho de Cristo. Qual Evangelho você prefere? Você prefere o Evangelho que atira pedras ou você prefere o Evangelho que perdoa? Qual Evangelho você prefere? Nessa narrativa, naquele momento, a esmagadora maioria das pessoas que estavam no templo, eles fizeram opção pelo Evangelho que atira pedras. Por quê? Porque o Evangelho que atira pedras, ele elimina o seu adversário. O Evangelho que atira pedras, ele acaba com os seus opositores. O Evangelho que atira pedras, ele destrói reputações. O Evangelho que atira pedras, ele lidera cancelamentos. O Evangelho que atira pedras, ele é totalmente técnico, mecânico, ele não tem sentimentos, ele não tem graça, ele não tem misericórdia, ele resolve um problema que está ali na frente dele. E ele não questiona, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro. O Evangelho que atira pedras. E quem é que naquele momento escolheu o Evangelho que perdoa? Somente a mulher. Só teve ela. Não teve mais ninguém ali. Jesus, obviamente, ficou ali esperando. Mas quem escolhe o Evangelho que perdoa é a mulher. Por quê? Eu tentei te responder por que aquela galera toda escolheu o Evangelho que atira pedras. Por que é que essa mulher, pega em flagrante adultério, ela faz a opção pelo Evangelho que perdoa? Porque ela precisava.
porque ela não tinha saída, porque ela estava desesperada, porque ela estava humilhada, ela estava envergonhada, ela não tinha o que fazer, ela precisava de perdão e de graça na vida dela. Tem uma lição aqui tremenda para mim e para você. Me parece que a gente só procura o evangelho do perdão, o evangelho de Cristo, quando de fato nós estamos precisando, com sede, desesperados. Porque até hoje a gente continua tendo uma galera, e é grande essa galera, que prefere o evangelho que atira pedras. O evangelho que perdoa é um evangelho para desesperados, desgraçados. É um evangelho para gente que, cara, eu tentei de tudo e agora eu vou morrer. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar alguma coisa. E ela tem a opção do perdão. O problema é que o evangelho que atira pedras, ele mata. E quando ele mata, ele bota um ponto final na história. E aí eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora, o evangelho que perdoa, ele não tem a ver com a galera. O evangelho que perdoa é entre você e Deus. E quando você abraça o evangelho que perdoa, o evangelho que perdoa tira de você a possibilidade de ter olhos para ficar vendo os defeitos dos outros. Porque o evangelho que perdoa, você se coloca debaixo da proteção de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Portanto, você está numa condição que você não tem tempo, você não tem iniciativa, você não tem moral para pegar numa pedra para atirar nos outros, porque você está sendo beneficiado pelo evangelho que perdoa. E se eu estou sendo beneficiado pelo evangelho que perdoa, é porque eu já entendi que eu preciso do perdão. E quando eu estou envolvido no evangelho que perdoa, esse evangelho que ama, eu estou envolvido com o mestre, o meu tempo está com ele, eu dependo dele. Portanto, eu não tenho tempo para tacar pedra nos outros. Meu tempo está envolvido com Cristo. Então, o evangelho que perdoa, ele se preocupa com o indivíduo. Ele se preocupa com você. Ele quer te dar uma nova chance, uma nova vida. Portanto, qual evangelho você prefere? Ou qual evangelho você escolhe? O evangelho que atira pedras ou o evangelho que perdoa? Me parece que a escolha é bastante óbvia, não parece? Quando a gente lê um texto desse. Mas não te parece estranho que a maioria escolheu apedrejar e não perdoar? Não parece estranho? Por quê? Porque o evangelho que perdoa, ele tem duas propostas que estão no texto. A primeira proposta que o evangelho que perdoa, ele passa para mim e para você é: diga não para o evangelho da estagnação e abrace o evangelho da ação. Isso está no versículo 11. É quando Jesus olha para ela e fala assim: vai. Quando a gente chega no primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, chamada de Abraão, é exatamente assim que Deus começa a formar a nação de Israel e o povo de Deus. Abraão, sai da tua parentela, sai da tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. A ideia do evangelho é que o evangelho implica em ação. A ideia do evangelho é que eu tenho que ir e confiar em Deus. Então, Jesus olha para essa mulher que acabou de passar uma tremenda vergonha, ela está sendo acusada no templo, portanto ela é o assunto do dia em Jerusalém. E Jesus fala para ela: ninguém te acusou, nem tampouco eu, vai. O que Jesus está falando é o seguinte: a vida continua. Presta atenção, porque eu vou te falar agora, e grava isso. A queda não é uma pessoa, a queda é um evento.
Todas as vezes que acontece uma queda na minha vida, é um evento, não é o Edmilson. A queda não pode me definir. A queda não pode rotular alguém. A queda não pode crucificar alguém. A queda não pode apedrejar alguém, porque a queda é um evento. E o evento, o pecado que eu cometi, a minha queda, a vergonha que eu causei para a minha família, para a minha igreja, aonde eu escorreguei, eu fui tentado, eu caí, sabe, eu fui derrotado, envergonhado ali, aquilo tem que ficar no chão, aquilo não pode se erguer, porque aquilo é o pecado. Mas Jesus está falando para essa mulher, eu te perdoo, vai. Ele está dizendo para ela, ó, deixa aqui, a queda fica, mas você segue, porque a vida continua. Amém? Então, você diz não para o evangelho da estagnação. O que é estagnação? É você ficar parado. Eu e você não fomos chamados para ficarmos parados. Nós somos uma igreja em ação. O texto de Mateus 28, ide por todo mundo. O ide se consagrou como a tradução mais famosa. Mas a melhor tradução para o texto grego não é ide, é indo. Algumas Bíblias já trazem a tradução indo, pregai o evangelho. Porque ide é um imperativo, mas passa a ideia de uma ordem, ó. Ide, em julho, ide lá naquele lugar e pregue. O indo é diferente. O indo, ele é contínuo. O indo é a tua rotina, é a tua vida. Ó, indo no mercado, você prega o evangelho. Indo no cinema, prega o evangelho. Indo para a praia, fala do evangelho. Indo, você está indo, não importa onde você está indo, você é filho de Deus, você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, portanto você é embaixador de Cristo nessa terra, indo, onde você for. Portanto, quando Jesus fala, vai, Jesus está falando para ela, ó, calma, a vida não acabou aqui, eu também te perdoo, vai, segue com a vida, vai para onde? Deus não falou para Abraão, Deus não falou para mim, não falou para você. Simplesmente teve um dia que eu e você nos convertemos, nós aceitamos a Cristo. E agora a nossa vida está indo. Quantos que estão aqui, aí em casa assistindo, quantos que estão aqui, há 10 anos atrás, poderiam afirmar que hoje estariam aqui no Encontro Vem? Eu não consigo. Pensa na função, no ministério que você exerce na IAP do Parque. Pensa nos sonhos, nos projetos que você tem. Pensa nas coisas que você quer realizar. A vida te trouxe até aqui. Entendeu? A vida te trouxe até aqui. Quando eu penso que eu vim de São Paulo para cá, que a Regina é católica, a chance de eu conhecer a Regina era um negócio tão assim, impossível. E olha que legal, Andressa. Eu estava no 2º andar do Colégio Carlos Gomes. Saí na sacada lá. Recreio. Na época era recreio. Um monte de aluno. E o que mais tinha lá era mulher. Tinha muito mais mulher que homem. Aí eu olhei, eu estava com um amigo meu. Eu bati o olho e vi a Regina. Eu virei para o meu amigo e falei assim, aquela menina. Ele falou, qual? Aquela ali, ó, aquela ali, aquela baixinha. Eu falei mais coisas que eu não posso falar agora. Aquela ali. Ele falou, o que tem? Eu olhei para ele e falei, eu vou casar com essa menina. Cara, na boa. Não teve um anjo que falou para mim, eu não tive nenhuma revelação na hora. Não foi um negócio assim que, mas eu não sei por quê. Óbvio, hoje eu olho em retrospectiva, eu sei por quê. Eu não entendia isso, mas eu sei que o Espírito Santo comunicou no meu coração, porque eu falei com sinceridade, com seriedade, com convicção. Eu falei para ele, eu vou casar com essa menina. E eu confesso para vocês que durante os anos de namoro eu não lembrava disso. Eu só fui lembrar que eu falei isso depois que eu estava casado. Eu falei, caramba, ô boca. Sabe, então, vai. Você não sabe o que a vida tem para você. Queda é um evento. Queda não é uma pessoa.
os teus fracassos, os teus erros, os teus pecados, é um evento na tua vida. Você não precisa ficar preso ao evento, porque você é uma pessoa, você é filho e filha de Deus. Vá. A segunda lição, ou seja, a segunda proposta que o Evangelho do Perdão passa para mim e para você é: diga não para o Evangelho da desobediência e abrace o Evangelho da obediência, que é a conclusão do versículo 11. E não peques mais. O problema é que a gente vive um tempo que as igrejas, os pregadores, os mensageiros, os arautos do Evangelho, eles gostam de pegar desse texto somente o: cadê os teus acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ah, o amor é lindo. E esquece desse final e dessa lição que Jesus deixa. O Evangelho é do perdão, mas Jesus, ele passa uma ordem para ela: ó, vai, segue com a vida, seja abençoada, continua com a tua vida, corrige a tua vida, ó, não peques mais. O problema é que eu e você, a gente está vivendo numa época onde o desobedecer está sendo validado através da Bíblia. Tem muita igreja, deixa eu te dar uma notícia chata, até entre as nossas, de líderes, que estão ensinando o povo a desobedecer com textos bíblicos. Eu vou te dar um, para você ver o que é uma interpretação bizarra de um texto. E essa não é por líder nosso, mas é por um pastor midiático, famosão no Brasil inteiro. De alguma forma ele precisa defender na família dele que existem situações delicadas entre algumas pessoas na área da sexualidade. Ok? Não preciso desenhar, certo? Sabe qual texto ele pega para pregar? Aquele de Atos, quando um lençol com todo tipo de bicho aparece. E aí o anjo fala para Pedro: mata e come. Quem lembra desse texto? Levanta a mão aí. Cara, esse texto está falando, se você já estudou esse texto, não está falando de comida. Não está falando de abstinência. Está falando para Pedro assim: Pedro, você tem que aceitar os gentios. Você não pode ter preconceito em relação aos gentios. O evangelho também tem que ser pregado para os gentios, porque na cabeça de Pedro era só para os judeus. Estamos juntos até aqui, ok? E isso é explicado no texto. Essa interpretação não é de teólogos, minha e sua. O próprio texto explica isso, se você lê ele inteiro. É que cansa, é um texto grande. Sabe qual é a interpretação do pastor midiático? Está vendo o que a Bíblia está falando? Papai e mamãe que estão me ouvindo, você tem que aceitar na tua casa e receber os gentios na sua casa. Você tem que aceitar tudo na sua casa. O que o seu filho, a sua filhinha quiser fazer na sua casa, você tem que aceitar, porque está aqui na Bíblia. Vocês estão entendendo? O problema da Bíblia é esse. Você torce ela como quiser. Agora, se nós desenvolvermos uma postura de bereanos, os bereanos, tudo que eles ouviam Paulo falar, Pedro falar, João falar, eles pegavam as escrituras e iam conferir. Espera aí, deixa eu ver se o que esse cara falou é isso mesmo. Porque a referência de cristão não pode ser o que o Ed fala, o que o Nelson fala, o que os pregadores da IAP do Parque falam, o que a minha filha falou hoje cedo. A referência nossa tem que ser esse livro. Amém? Vocês concordam? Só que dá trabalho. O trabalho eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso conferir. E se eu não entender, eu preciso ler de novo, e ler de novo, e ler de novo, até que a luz acende. Porque, gente, deixa eu falar. Se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus se alegra, se anima e se agrada, é ver um discípulo e um filho que abraça esse texto e fica lendo. Ele ilumina o nosso entendimento. Ele dá graça para que a gente compreenda. Amém? Portanto,
Diga não ao evangelho da desobediência, que tem um monte por aí, e abrace o evangelho da obediência. Para a gente terminar, é uma frase de um texto judaico que eu acho assim muito legal, e eu fiz uma adaptação para a gente aqui nesse momento, que é um texto muito antigo. Ele diz assim: se você precisar escolher entre ser ou ter, escolha ser. Por quê? Porque Deus não abandona loucos, órfãos e viúvas. Eu acho demais esse texto. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para a gente. E a nossa loucura é sabedoria para Deus. O mundo vai dizer que eu e você, nesse século que a gente vive, se nós seguirmos a palavra, nós somos loucos. E o texto judaico coloca junto na categoria das pessoas que Deus não abandona. Na Bíblia inteira, Deus tem um cuidado diferente por órfãos, viúvas e crianças. O cuidado de Deus por essas categorias. E por que ele tem esse cuidado? Porque são pessoas vulneráveis, são pessoas indefesas, são pessoas mais fracas. Então ele desenvolve esse cuidado. Então ele vai dizer, se você tem que escolher entre ser ou ter, escolha ser. Não se iluda com as conquistas materiais desse mundo, mas escolha ser. Ser o quê? Ser o cara do evangelho do perdão. Abraça o evangelho do perdão. Escolhe o evangelho do perdão. E não se iluda pelo evangelho dos homens. O evangelho dos homens resolve as coisas rápido, porque apedrejar aquela mulher resolveria para eles muitos problemas. Mas não para Jesus. Jesus, ele olha para um ser humano que caiu e ele quer perdoar, curar, levantar, fazer caminhar e que essa pessoa tenha compromisso com ele. Amém? Esse deve ser o papel da Igreja de Cristo com todo mundo que passa por aquela porta. Deve ser o nosso papel com todo mundo aqui da igreja. Errou, caiu, é um evento. Tem consequência? Lógico, tem. Escolhas trazem consequências, mas isso não precisa definir você, não precisa me definir. A gente segue, a gente caminha, caminhando pelo Evangelho que perdoa, pelo Evangelho que ama, pelo Evangelho que salva, em nome de Jesus. Amém?